Olá, irmãos. Estamos no mês da família. Já fizemos um vídeo sobre a gênese da família. Queremos continuar durante esse mês refletindo com os irmãos sobre a família, os princípios que a palavra de Deus nos mostra para que possamos aplicar no nosso lar e na nossa casa. Hoje eu trago o texto que está em Gênesis capítulo 3, no final do capítulo 3. Vocês sabem que o capítulo 3 traz um relato sobre a queda do homem. E ali, no final, diz o seguinte: Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, esse é o final, exatamente ali no fim, do relato da queda do homem, quando ele e Eva, sua esposa, são ali expulsos do paraíso. Ora, todos nós conhecemos este relato. Estavam os dois vivendo de uma forma tranquila, saudável. Deus havia construído um local onde o equilíbrio espiritual, emocional, psíquico e físico do homem fazia com que ali fosse um ambiente saudável e agradável para a vida deste homem e da sua esposa Eva, Adão e Eva. Ora, só que nesta convivência desse ambiente harmônico, chega um animal, um intruso, para quebrar com essa harmonia, que é exatamente a serpente. A serpente engana Eva. Diz ali o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 14, que o homem, Adão, ele não foi enganado, mas a mulher foi enganada e por isso transgrediu. E ela então acreditou na palavra da serpente e ela então comeu do fruto da árvore do bem e do mal, que Deus havia dito para não comerem, porque se comessem certamente morreriam. E esta dúvida, portanto, foi plantada ali no coração de Eva. Ela acreditou, ela comeu do fruto e ela então transgrediu. Mas não ficou somente nisso, porque após ela transgredir, ela levou o fruto para o seu esposo, Adão, e ele também comeu do fruto. Ali pecaram e se esconderam de Deus quando Deus foi para ali procurá-los. E perceberam, que estavam nus, se esconderam de Deus, e Deus disse como eles sabiam que estavam nus. O pecado, portanto, quebra a inocência. O pecado quebra a dependência total de Deus. Porque quando somos inocentes e nós seguimos exatamente a palavra de Deus como Ele nos ordena, nós não pecamos, nós não fazemos coisas erradas, nós não nos distanciamos de Deus, nós estamos guardados e protegidos pelo próprio Deus. Mas isso não aconteceu. Eles desobedeceram, eles se rebelaram, eles comeram do fruto e naquele momento, portanto, quebrou-se a inocência do coração do homem. Irmãos, consequência para a família nesse pecado. Eu enxergo e trago para os irmãos a reflexão de que o primeiro passo para a destruição, para os conflitos, para a desarmonia, para as intrigas, tudo aquilo que hoje nós vemos no nosso lar, desobediência, concorrência, tudo isso consequência primeiro da opção do homem. Vejam,
o homem não foi enganado. Ele fez uma escolha consciente. Quando ele escolheu comer do fruto que Eva estava levando para ele escolheu estar com Eva e não com Deus. A opção do homem foi deixar Deus em segundo lugar e optou para estar com Eva, né, que havia levado o fruto a ele. Então, esse é o primeiro aspecto que nós devemos pensar quando nós optamos por outras coisas, quando deixamos Deus em segundo plano, quando o nosso cônjuge, quando os nossos filhos, quando a nossa família, ela se coloca entre nós e Deus, nós estamos dando o primeiro passo para a falência da família. Ora, irmãos, quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus? Quantas vezes nós já deixamos Deus em segundo plano? Todas as opções que nós fazemos, quando nós deixamos de servir ao Senhor, quando nós deixamos de estar na casa do Senhor, quando nós preferimos o lazer, quando nós preferimos o trabalho, quando nós preferimos a família, quando nós deixamos Deus em segundo plano, todas essas vezes nós estamos cometendo aquele erro que Adão cometeu. A opção pelo outro, a opção pelas outras coisas, deixando Deus aí em segundo lugar, em segundo plano na nossa vida. Esse é o primeiro passo. E é o passo que, a partir daí, tudo começou a acontecer. Foi como se fosse ali o efeito dominó, onde toda aquela harmonia, todo aquele ambiente criado por Deus fosse ali se quebrando aos poucos e começando a trazer as dificuldades e as lutas que hoje nós enxergamos na família. A primeira coisa foi exatamente o conflito entre os cônjuges, o conflito dentro da família. Porque quando Deus questionou, Adão apontou para Eva e disse: a mulher que tu me deste. E naquele momento que ele aponta para Eva, não era apenas a questão de poder se livrar da culpa, mas ao mesmo tempo era uma concorrência de espaço. Porque quando se coloca a culpa no outro, o espaço daquele a quem está colocando, ele é retirado do caminho para que o outro possa sobreviver, ou para que o outro possa alcançar aquilo que almeja, alcançar aquilo que deseja. Nós então estamos vendo ali não apenas querer se inocentar, mas ao mesmo tempo querer um espaço com Deus. A culpa é do outro, não é minha. Então não é mais a ajudadora idônea, agora é a companheira concorrente no lar, onde os espaços são conquistados e não ali desejados como algo comum, né, no amor e no companheirismo que deve haver dentro do lar. Então esse é o segundo aspecto que nós enxergamos na questão da família, consequência do pecado. É exatamente, quebra-se aquela questão da harmonia da ajudadora idônea, do companheiro, para ser um concorrente dentro do nosso lar, da nossa casa. Com isso, quebra-se essa questão da companheira também para se tornar uma submissos. Ou seja, Deus vai falar para Eva que o desejo dela agora era para o homem, para o seu esposo, para o seu marido. Naquele momento a mulher agora deixa de ser enxergada como uma companheira idônea, porque criados homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, agora o homem passa a enxergar a mulher de um contexto inferior, e a gente sabe que isso perdurou durante muitos anos nas sociedades antigas e ainda hoje, principalmente nas nações orientais. Mulher como um ser inferior, portanto submissa ali à vontade e aos desejos do homem. Mas não para aí, porque não é apenas a questão da
Concorrência não é apenas a questão da submissão, mas a questão também aí da infidelidade conjugal. Se somos concorrentes, se estamos atrás de um espaço, se estamos atrás de obter aquilo que nós queremos, do nosso desejo, o nosso desejo não está apenas dentro de casa. E aí passamos a olhar pelos desejos que estão fora de casa. Começa-se aí a busca pelo prazer que não encontramos em casa, o que pelas nossas opções nós não encontramos em casa. Vamos buscar fora. Não é apenas a questão da diversão, não é apenas a questão do lazer fora da relação, da harmonia, de estarem juntos, cônjuge, família como um todo. Mas é a questão do prazer pessoal, individual, buscando fora do contexto do lar e da família. Temos aí, né, a busca de outras pessoas, temos aí a busca de outros prazeres que vão influenciar no contexto da relação fiel, né, harmônica, de paz, no contexto ali da confiança construída no casal e na família. Então, a infidelidade é algo que nós não enxergamos imediatamente esse relato da queda, mas ao longo da Bíblia, vários textos vão falar dessa questão, inclusive do divórcio, consequência disso. Mas um texto que eu queria trazer, que fala muito forte aos nossos corações com relação a essa questão da infidelidade, é aquele que está em Hebreus capítulo 13, no versículo 4, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Portanto, se a palavra de Deus condena, é porque é um ato realizado consequência do pecado. Então, nós temos aí a concorrência, nós temos a submissão, nós temos a infidelidade e nós temos a separação. A separação entre cônjuges, a separação entre pais e filhos, a separação entre irmãos, as discussões, os conflitos, a inveja, a concorrência, pode levar a tudo isso dentro do lar, dentro da família. A gente vê isso logo depois que eles são expulsos do Jardim do Éden, quando Caim e Abel se atritam. Há um conflito entre os dois pela oferta ali oferecida a Deus, porque a oferta de Caim é rejeitada pelo Senhor e a oferta de Abel é aceita. E ele então, com inveja, com despeito do seu irmão, ele mata o seu irmão Abel. Há aí, portanto, o primeiro assassinato na Bíblia, né? E nós vamos ver que há uma consequência. O pecado fez com que houvesse conflito entre irmãos, mas não apenas isso. Ele foi expulso ali de conviver, de poder estar ali com seus pais. Portanto, houve uma separação entre pais e filhos e o conflito entre filhos, entre irmãos. Portanto, essa é também, né, uma outra consequência. Os conflitos dentro dos lares, as brigas entre cônjuges, as brigas entre pais e filhos, a briga entre irmãos, são coisas do nosso dia a dia. A desobediência dos filhos aos pais, a violência, a agressão dentro do lar, tanto com filhos como com cônjuges, isso é muito comum nos relacionamentos familiares que nós conhecemos nos dias de hoje. E, irmãos, para concluir, eu quero dizer para você que tudo isso que a gente viu até aqui foi consequência do pecado. Quando Deus deixa de ser o Senhor do lar, quando a nossa opção deixa de ser Deus, quando nós deixamos Deus em segundo plano dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, tudo isso é consequência dessa escolha, dessa opção de deixar o Senhor em segundo plano. Mas há uma forma de voltarmos
àquele ambiente harmônico, saudável que Deus construiu para o primeiro casal ali no Jardim do Éden. O equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico, o equilíbrio físico, isso pode ser restaurado, reconstruído, porque a graça de Deus, ela abunda. Diz a palavra, diz Paulo ali aos Romanos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós podemos voltar a esse ambiente de harmonia, de paz, de amor, um ambiente saudável dentro de casa, dentro do nosso lar, quando nós permitimos que o Senhor volte a ser o Senhor da nossa casa, o Senhor do nosso lar, o Senhor da nossa família. Isso significa dizer que nós não podemos colocar em dúvida em nenhum momento, em nenhum aspecto, a palavra de Deus é aquilo que nos ordena a fazer enquanto servos do Senhor. O Senhor como aquele que constrói, aquele que faz com que a nossa família possa conviver na paz. Somente Ele. E isso é possível por meio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração, tire as dúvidas do seu coração, deixe que a inocência invada o seu ser e permita que o Senhor tenha o controle da sua vida, do seu lar e da sua família. Que Deus abençoe a todos.